Permitam-me dizer-lhes algo. Este tempo de união, vocês veem as igrejas unindo-se, as nações se unindo. É um tempo de união de Deus e sua noiva também. E digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo está chamada. Eu creio que ela está selada no reino de Deus. Eu creio que a mecânica está ali. Eles estão esperando pela dinâmica que a tomará da terra à glória no rapto. Eu creio com todo o meu coração, sim, Senhor. Não sabemos como Ele vai fazer, porém Ele irá fazê-lo. Ele é a dinâmica. Nós simplesmente vimos a ser membros da máquina de seu corpo, formando-nos em sua imagem e vendo-o, unindo-se conosco em suas obras, com seus dons de amor, como nos entrega Ele, justamente antes da cena nupcial. E estamos esperando, vigiando por isso. Sua grande igreja está sendo unida. A dinâmica dessa igreja será o preenchimento do Espírito Santo, no qual temos trabalhado em medida pequena, enquanto a pedra de coroa está descendo para unir-se ao corpo. Porém, quando essa cabeça a este corpo se unem em pleno poder do Espírito Santo, a levantará exatamente como mesmo os mortos que estão mortos em Cristo por centenas de anos se levantarão na beleza de sua santidade e tomarão o voo através dos céus. A dinâmica é o Espírito Santo. E agora, a dinâmica deste grande regime que eles têm edificado, essa grande máquina trabalhará algum dia no concílio de união do Concílio Mundial de Igrejas, que fará forçar a... Porém, recorde, você diz, quando isso ocorrer, vai ser muito tarde então para você. Você já está nisso, queira você ou não. Já você está ali, vê? Veja, você já tem aquele Espírito sobre você. No dia quando os ventos do Espírito estão soprando desde o leste, norte, oeste e sul, persuadindo as pessoas a saírem e mostrando às pessoas. Essa é a razão pela qual tenho estado contra esse sistema. Havia visto que havia algo ali de trevas, tal e como havia visto aquelas mulheres da maneira em que usavam aquelas coisas em seus rostos. Como lhes disse domingo passado, eu sabia que algo estava a caminho. Porque estive sempre contra tal coisa? Eu não o sabia, o sei agora. Por que estive sempre contra a religião organizada? Era porque, o vejo agora, é a marca da besta, vê? Eu nunca disse tal coisa até a última hora, faz um par de semanas, vê? Agora, depois da política eclesiástica, então, que sucede logo que a palavra tem sido verdadeiramente vindicada? Agora, observem, finalmente tem chegado a um lugar onde tem que haver um acordo. Seu próximo movimento agora foi... Que foi a próxima coisa que fizeram os judeus depois que a igreja o rejeitou? A igreja rejeitou a palavra. Eles nada queriam com ela. Era um espírito mau. Ela conhecia os pensamentos que estavam em seus corações. Era mau. Ainda assim era a palavra. As obras que ele fez deram testemunho dele. Vindicaram quem era ele. Eles nada queriam com ela. Então, a próxima coisa vem a um governo. E este é um governo eclesiástico, porque toda nação está envolvida. Havia uma nação pagã controlando uma nação religiosa. Agora tudo é religião. Assim, tem que chegar a uma religião mundial. E um cego poderia ver isso. E que diz um cego quando vir isso? Quando ele o vir, sairá de sua cegueira. Notem aí, quando este concílio mundial se juntar, que faremos com Jesus chamado Cristo? Eles certamente nada querem com isso. Assim, resta tão somente uma coisa a fazer, exatamente o que fizeram antes. Eles o crucificaram, certamente. O silenciarão,
não pode existir mais, não será permitido fazê-lo mais. A força da religião, das nações, não permitirá a eles o fazerem mais. Tal ministério que está se realizando aqui e coisas como essas serão fechadas absolutamente. Você não pode fazê-lo sem uma autorização do centro de comando, a cabeça da igreja, vê? Uma imagem da besta. Bem, estamos aqui, isso é tudo. Nós temos chegado e vindicado verdadeiramente. A próxima coisa é crucificar. A mesma coisa agora, fazendo com que todo aquele que não se unir com eles sejam presos e não lhes permitirá pregar. Veem vocês? Isso crucificará novamente a palavra vindicada da promessa. Detenham-no. A você se permitirá mais. Não mais serviços de cura, não mais orações pelos enfermos. Não, Senhor, você não pode fazê-lo. Não importa este outro. Não, Senhor, você virá através do concílio de igrejas ou você não tem. Agora, vocês podem ver porque eu estou contra a religião de dominação? Porque é a marca da besta. Roma é a cabeça dela, a primeira. Isso é exatamente correto. E faz com que todos a tomem mediante unir-se às filhas. Essa é a imagem. A mãe desta fez a mesma coisa, onde se organizou Roma primeiramente. Qual foi a primeira religião organizada do mundo? A católica romana. Qualquer que tenha uma palavra que diga que não é, permitam-me ouvi-la. Não é aqui. A primeira organização, a primeira igreja a organizar-se foi em Niceia, Roma. Sim, Senhor. E isso é exatamente o que eles fizeram. O que fez Lutero depois de sua morte? Eles fizeram a mesma coisa que fizeram em Niceia, Roma. Que fizeram depois de Wesley? Que fizeram depois de todo o movimento que tem surgido? Eles fizeram a mesma coisa. Fizeram filhos da prostituta. Exatamente, tão perfeito. Como o mesmo encontramos aqui. Eu tinha uma escritura escrita aqui, talvez seja melhor que eu omita isso. Porém, observe, eles tinham que a organização da igreja tem o mesmo sistema hoje. A única coisa que eles necessitam é da dinâmica disso. Simplesmente algo para fazê-la cumprir. E está chegando a sua demonstração agora mesmo. A Igreja Católica e as igrejas protestantes se tornarão amigas. Eu lhes tenho dito isso tudo pelos últimos 30 e poucos anos. Eles se unirão e vocês veem exatamente o que estão fazendo agora. Os protestantes nunca serão católicos, porém eles serão uma irmandade associada, uma marca da besta, a imagem da besta. Como na forma que a mãe Eva corrompeu ao mundo inteiro a uma morte física, a mãe Eva, escutem, a mãe Eva corrompeu a toda a raça humana por morte física. Como? Rejeitando a palavra e aceitando outra coisa quase como ela. Ela causou toda a morte física porque ela deixou a verdadeira palavra, salvo um pedacinho dela. Um pequeno desacordo com a plena palavra de Deus causou todo ataque cardíaco, toda morte, toda coisa que haja estado sobre a terra. Eva o fez, a mãe da morte. Agora, veem onde estamos chegando? A mãe da morte. Note, ela simplesmente não creu na palavra. Ela disse, Deus tem dito. Satanás disse, isso é correto. Deus tem dito, isso é correto. Deus tem dito. Sim, isso é. De certa forma, isso é correto. Porém, olhe, isso não é tudo. Olhe, teus olhos se abrirão e serás. Porém, Deus tem dito. E isso termina a questão. A palavra, veja, tudo começou com uma pequena má construção da palavra. E a mesma coisa está terminando da mesma forma. Note, uma filha é o produto da união de um pai e uma mãe. Agora, aqui há algo chocante. Porém, a morte física é a união de Eva e Satanás juntos para não crerem na palavra de Deus.
Eles se uniram e trouxeram o produto da morte. A morte, é um produto da união de Eva e Satanás. Ela tinha a palavra. Satanás estava contra a palavra. E observe, quase 99 centésimos dela. Satanás admitiu que era correto, tão parecido, diz a Bíblia, nos últimos dias, que enganaria, se fosse possível, aos eleitos. Veem vocês como entra? Como tem sido sempre? Como está saindo? Da mesma maneira, unidos em incredulidade, em toda a plena palavra de Deus. O captaram? Isso foi o que trouxe a morte. É unindo a incredulidade com a palavra. Incredulidade. Então, só uma partezinha pequena disso, pequeníssima coisinha, 1/100%. Porém, tem que ser 100%. Isso é tudo. Note, a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus e sua palavra juntos. O Espírito Santo, unindo-se num corpo de carne, produz o Filho de Deus, um produto da justiça de Deus. E no último dia, como se nos tem dito, como nos dias de Sodoma, a noiva será unida pela palavra de Deus, manifestada em carne. Um Espírito Santo selando-os em Deus e selando fora a incredulidade do lado de fora. Como disse, se a vida de Beethoven estivesse em você, você viveria como Beethoven. Se a vida de Hitler estivesse em você, você viveria como Hitler. E quando a vida de Cristo está em você, você viverá como Cristo. E as obras de Cristo você faz. Isso será, se Cristo vivesse hoje, ele faria exatamente o que a palavra diz que ele faria hoje. E se a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por que não pode este mundo eclesiástico cego ver a hora que estão vivendo? Vê? Eva causou toda a morte física por tratar de injetar alguma heresia de Satanás na palavra. E essa mesma coisa sucedeu à igreja em Niceia, Roma, tomando dogmas em lugar da palavra de Deus. Isso foi o mesmo nos metodistas, batistas, presbiterianos. Cada vez que a luz surge em cada era, e eles a rejeitam. Por essa razão morreram os luteranos quando Wesley se levantou. Era outra era. Veio a palavra e eles tinham que aceitá-la ou morrer. Por essa razão, os pentecostais estão morrendo agora, porque a era está aqui. A palavra tem sido manifestada, o tempo da águia, a hora para o regresso da palavra, para restaurar a fé dos pais de novo aos filhos outra vez. E eles estão tão unidos que a rejeitam e não estão outra coisa senão espiritualmente mortos. Isso é sempre o corpo de Deus unido como sua noiva, sendo um. Ele e Cristo juntos, como o Espírito operando na carne da igreja, como operou na carne de Jesus Cristo, porque é parte de seu corpo. Não dois, mas um. Um esposo e sua esposa já não são dois, mas um. E Cristo e seu corpo é um. E o mesmo Espírito que esteve em Cristo está em sua noiva e em seu corpo, que os junta com toda a palavra, e Deus vivendo ali, Ele mesmo sendo manifestado. Espaço em branco na fita. Saibam, porém, vocês que os dias de milagres passaram, não há tal coisa como essa, vê? Aí o tem, eu não creio que você tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Porém, a Bíblia diz que sim. Agora, eu creio que algum teólogo desautorize isso, vê? Tem que ser. Você diz, o batismo não faz nenhuma diferença. Bem, então por que isso ficou escrito? Por que isso fez diferença para Paulo? Por que fez diferença para todos eles? Ou você se batiza, ou... A Bíblia diz, tens nome de que vives e estás morto, porque não há outro nome dado sob o céu. Por que pregaria você nele, oraria nele e tudo mais, porém quando você vem à fonte, você o rejeita? Eu disse a um homem outro dia, eu disse, que seria se um homem disse, não há diferença alguma. Eu disse, se vem a você um homem e lhe diz que foi batizado no nome da rosa de Saron, do lírio dos vales e da estrela da manhã, diria você que está correto? Ele disse, não, Senhor. Eu disse, você tornaria a batizá-lo? Sim. Eu disse,
como você batizaria? Disse, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, bem, agora você fez exatamente. Se você mencionou esses nomes, você fez a mesma coisa que ele fez, quando ele disse Rosa de Saron, Lírio dos Vales e Estrela da Manhã, porque isso é um título. E Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, vê? Ele disse, porém, Jesus disse para batizar no nome. Eu disse, isso é exatamente o que ele queria que se fizesse. Porém, o que ele não disse, cite estas palavras, batizando-as no nome. Nome, eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. O nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, vê? Eu disse, que disse Pedro que era? Que disse o resto deles que era? Que é? O Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem ao redor de 30 mil nativos que tem que voltar a batizar agora, vê? Porém, isso é correto. Paulo disse: se um anjo do céu, Paulo disse àquela gente que não era batizada no nome de Jesus Cristo, Atos 19, 5, que para receber o Espírito Santo tinha que vir. Ainda que eles estavam gritando e louvando a Deus e fazendo grandes coisas, ele lhes disse que eles tinham que regressar e serem batizados de novo no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que João Batista os havia batizado, eles tinham que regressar e tornarem a ser batizados. E ele disse em Gálatas 1:8: se um anjo do céu ensinar qualquer outra diferente ao que eu tenho ensinado, seja maldito. Sim, Senhor. Assim sendo, temos que permanecer justamente com essa palavra, toda a palavra dela, vê?